Dentro de todo esse cenário aí que a gente está vendo, né, para a presidência de 2026, né, das eleições, você acredita que a gente vai ter uma revolução daqui para frente? Tá muito, porque é notório, até pelas suas falas, que a situação está bem incerta. Você acha que existe dentro desse cenário todo a possibilidade, a chance do Renan, de fato, alavancar quando a campanha começar, de fato? Eu também calculo aí, semelhante a você, em torno de 10%, mas até alavancar a campanha. Mas a gente sabe que a reta de campanha, exposição em debate, exposição também das propagandas, isso vai, sem dúvida, trazer muita gente para a luz aí, vai se identificar com o discurso do Renan, que ainda não é o suficiente conhecido, mas pode vir a se tornar. O que é que você acha disso? Podemos ter uma surpresa, uma grata surpresa? Vanessa, primeiro prazer é meu, mais uma vez agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês analisando esse cenário político nacional. Vamos aos números, eu gosto de trabalhar com números e entender o cenário a partir deles. A última pesquisa Quest, eu estou mencionando a Quest aqui porque é o instituto que, em termos de rejeição, é o que mais faz a pesquisa direitinho. A Quest, ela não cai num... A Atlas, por exemplo, comete o erro. Esse erro é muito, muito velho e me incomoda demais em institutos de pesquisa na hora de medir rejeição, que é fazer uma pergunta única. Dentre esses candidatos, em quem você não votaria de jeito nenhum? A Atlas faz isso. Se você olhar a rejeição do Renan na Atlas, acabou a eleição para o Renan, ele nem deveria ser candidato. Só que aí você olha na Quest, que fez a adaptação, o Real Time Big Data, se eu não estou enganado, também está fazendo adaptação. Eu estou brigando com isso desde 2010, eu estou xingando o Instituto Nacional desde 2010. Como é que a Quest está perguntando? Ela diz assim, eu vou ler aqui uma lista de nomes e eu quero que você escolha entre as seguintes opções. Conheço e voto. Conheço e estou decidido a votar. Conheço e posso votar. Conheço e não voto de jeito nenhum. Ou não conheço. Então aí você tem rejeição real. Em 2010, por que eu tô falando que eu tô desde 2010 brigando com essa coisa da rejeição? Que em 2010 a rejeitada se chamava Marina Silva. Era 80% de rejeição nas primeiras pesquisas. Misteriosamente, a mulher com 80% de rejeição tem uma arrancada no final da campanha, termina com quase 20 milhões de votos, quase 20% do eleitorado, a belíssima campanha pelo Partido Verde, sem tempo de TV, sem palanques regionais, sem nada. Sem nada. Por que a Marina teve essa arrancada? Que não era rejeição. Porque se fosse rejeição, é impossível crescer nessa velocidade. É impossível fazer essa quantidade de voto. É porque o que as pessoas estavam fazendo era... Tá ali o entrevistador perguntando, dentre esses nomes, em quem você não vota de jeito nenhum. O eleitor vai apontar aquele que ele menos conhece, para não deixar sem resposta. A Quest, quando ela faz a pergunta da maneira correta, ela descobre a real. O Renan tem a menor rejeição na Quest. Ele tem lá um problema muito, muito sério, eu tenho batido muito nisso nas minhas lives, que se chama desconhecimento. É o grande adversário de Renan Santos hoje. Na última Quest, se eu não estou enganado, são 74% dos eleitores que dizem simplesmente desconhecer. Só partindo disso e vendo que o Renan tem lá, acho que é 3 na Quest, é um negócio assim, 2,5, 3, dependendo do cenário. Se você tem 3 num cenário que apenas 16%, cara, a taxa de conversão disso é brutal. Ser candidato para disputar a liderança de primeiro turno. É óbvio que essa taxa também não vai se manter constante, mas é uma taxa de conversão muito, muito alta e muito, muito rápida. O problema do Renan se chama desconhecimento. Por isso, considerando que 74% não o conhece, ele tem uma taxa de conversão altíssima entre os que o conhecem. É tipo de 1 para 5. A cada 5 pessoas que conhecem o Renan, uma converte em voto. Quando chegar nos 100, vai ser gigantesco. Os números estão apontando. Ele já está chegando... Para ser sincero, na Atlas, por exemplo, ele está na frente do que eu imaginei que ele deveria estar nesse momento da campanha. Pela falta de estrutura da Mistão, é um partido criado em setembro do ano passado, não tem palanques regionais expressivos, tipo, não tem grandes veículos de comunicação, não tem todo o ecossistema que o bolsonarismo sempre teve. E o cara já tá chegando nos 5%. É assustador, é assustador. Eu entendo, tem uma galera muito jovem em torno da candidatura do Renan que queria estar com 10, com 15, disputando vice-liderança. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é para ter 2% numa campanha presidencial.
com meia dúzia de meses aí de campanha, o Renan já está em 5 e subindo, e com viés de crescimento. Então, Vanessa, respondendo diretamente a tua pergunta, sim, eu acredito muito na possibilidade de termos uma grande surpresa, inclusive porque a galera os adversários ainda estão presos em categorias analíticas do século passado. Eu estava num Análises Renais na quinta-feira, eu fui lá, o Renan estava em campanha, enfim, eu fui fazer o programa que é tradicionalmente do Renan. E o Júnior Ramos, que é o operador, ele estava colocando um vídeo do Rudá Hit dando entrevista para o site Metrópolis. Rudá Hit é um cientista político do PT, sempre foi de esquerda, é um dos fundadores do PT, é um pensador histórico do PT. E aí o cara tenta analisar o cenário presidencial e diz que o Renan não tem chance porque ele não tem grana, porque ele não tem fundo, porque ele não tem tempo de TV. Gente, o que o Bolsonaro tinha em 2018? O que Jair Bolsonaro tinha em 2018? Ele era candidato pelo PSL, ele aparecia 10 segundos no primeiro turno na TV, ele só tinha tempo de dizer eu sou Jair Bolsonaro, visite minhas redes sociais, e acabava o programa. E ele foi pro segundo turno liderando e ele ganhou a eleição. Esses caras pararam no tempo. Eles realmente acham que nós estamos vivendo no Brasil até 2014, que é a última eleição em que essas categorias importaram alguma coisa. 18 e 22 já não importaram em nenhuma das duas eleições. Bisotto, para a gente encerrar, e o vice? Quero que você comentasse, quem que será o vice do Flávio, na sua opinião? Vai ser alguém do Nordeste mesmo? Acho que o Ciro Nogueira já foi descartado. E o vice do Renan? Você tem informação aí, se quiser falar para a gente? O vice do Flávio, Timóteo, teve uma coisa muito engraçada que rolou de bastidor aí. Quem tá tocando toda a campanha do Flávio Bolsonaro é o senador Rogério Marinho. Ele é o coordenador, ele assumiu a parte política, ele assumiu os palanques regionais. E dizem, pessoas que conhecem os bastidores me falaram que o senador Rogério Marinho não é notório pela finesse, assim, pelo bom trato, pelo respeito com as pessoas. Como nós dizemos aqui no interior de Santa Catarina, tem um ditado popular que nós usamos, Timóteo, que é grosso que nem dedo destroncado. Quando você quebra o dedão e ele incha. E dizem que o Rogério Marinho é assim. Aí, o Rogério teria encomendado uma pesquisa em Minas Gerais para entender o tamanho de Romeu Zema em Minas Gerais, e o resultado foi muito ruim para Romeu Zema. Muito ruim. E aí o Rogério Marinho teria marcado uma conversa com o Romeu Zema, um almoço, em que ele falou isso para o Romeu Zema de modo bastante indelicado, e o Zema saiu desse almoço muito, muito brabo, decidido a levar a candidatura até o fim, mesmo com o Novo não querendo, porque o Novo hoje, a imensa maioria do partido é um tipo de bolsonarismo ilustrado, é uma galera que sabe usar garfo e faca, sabe se comportar, gerou uma crise do tamanho do mundo. E por que gerou uma crise do tamanho do mundo? Porque o Rogério Marinho esqueceu que não tem vice sobrando. Você menciona o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira adoraria ser vice do Flávio, é um sonho dele. Por que o Ciro Nogueira não vai ser vice? Porque a Federação União Progressista é um balaio de gato, eles não conseguem chegar a um acordo. O que a União defende aí no Nordeste é uma coisa, o que defende no Centro-Oeste é outra, o que defende aqui no Sul é outro. O progressista é a mesma coisa. O progressista do Ciro Nogueira no Piauí, na base, é essencialmente lulista. Aqui no Sul, o progressista é bolsonarista. Então, é um saco de gato que não chega a um acordo. Então, o Flávio sabe que o vice não virá daí. Então, Tereza Cristina também, que seria outro sonho. Mulher conservadora, agronegócio. Não vai rolar. Me falaram que o Valdemar entrou a pedido do Flávio depois desse episódio do Rogério Marinho. O Valdemar tem conversado com o Zema porque o Flávio ainda cogita o Zema como vice. Eu acho que, dado o cenário, pela falta de opções, ou será o Zema, ou nós veremos uma chapa pura, que seria um jeito do Flávio pacificar essa guerrinha interna do PL. Aí a vice seria a senadora Damares Alves, contempla Michele Bolsonaro, contempla a turma do Nicolas, contempla evangélicos, contempla muita coisa. Então, eu acho que fica entre Zema e Damares. Sobre o vice do Renan, quem eu vejo hoje, aí nós temos que analisar também a acessibilidade. Não vamos achar vice fora, não vamos achar vice de partido médio, grande, essa galera não virá. Quem que nós temos de vice dentro dos quadros da missão com viabilidade? Um nome que me agrada muito é o do Coronel Busnello, do Rio de Janeiro. Tem cabelos brancos, tem formação, tem preparo, tem equilíbrio, traz a respeitabilidade da idade e é tratado como herói pela tropa. Hoje, me parece que é o melhor nome que a missão tem. Pode ser que surja outro, pode ser que surja alguma outra coisa até o período das convenções, mas hoje ele me parece o nome mais forte, mais viável, até porque entrega algumas pautas muito caras ao Renan, né?
O Renan tem martelado muito nessa questão da segurança pública. Para que melhor do que ter um coronel do BOP na tua vice para implementar essa agenda? Devidas às proporções, Bisotto, esse vice do Renan que você falou seria como se fosse o José Alencar de 2002 do Lula? É mais ou menos isso, Inclusive, essa questão da idade pega. O Renan é jovem. 40 anos para um presidente da República é jovem. 41 o Renan tá. Aí quando você olha para o lado e vê, não, tem um senhorzinho ali de cabelo branco que já trocou tiro com vagabundo, que vai aparecer um monte de depoimento, Timóteo, na campanha de gente que foi socorrida por ele, salva por ele, libertada por ele. Aí as pessoas olham, não é um jovem maluco porque tem um senhor ali que garante. Se esse jovem for maluco demais, nós botamos esse senhorzinho na presidência e tiramos também o jovem. Dá uma segurança para o eleitor. É o Alencar para o Lula, o próprio Mourão para o Bolsonaro, o general Hamilton Mourão para Jair Bolsonaro. É a segurança, tem um maluco na cabeça, mas o cara que está ali do lado não é maluco.